Gênesis capítulo 3, aqui na nossa igreja, a primeira leitura nós realizamos com todos de pé, por favor. Eu vou ler todo o capítulo de Gênesis capítulo 3, e durante a mensagem eu vou estar relendo alguns trechos, tudo bem? Então, Gênesis capítulo 3, quero que você preste muita atenção, apenas me acompanha ouvindo a leitura, eu vou ler pela versão da NVI. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Verso 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos agora ter um momento de oração. Por alguns instantes, desfrute de um silêncio, vá aquietando aí os seus pensamentos, desacelerando essa quantidade de informações até o momento que você chegou ao culto. Graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos como igreja. A alegria de ser igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos retirou de um império de trevas. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor restaurou o caminho que nos leva ao Teu coração. E, Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja para celebrar o Teu santo nome. Pai, não há sentido nessa vida se não for para fazer das nossas vidas um ato de glorificação contínuo ao Senhor.
Então, Pai, nos livra de uma vida indiferente à sua presença. Senhor, nos sustenta na sua misericórdia, para que nós não venhamos perder de vista Cristo Jesus, a obra da cruz, a obra do Espírito Santo em nós. Senhor, muitas são as vozes neste mundo, diversas são as pressões, por todos os lados, Senhor, somos pressionados. E, Senhor, eu oro para que a Tua graça nos sustente nessa caminhada, nos sustente para permanecer com os olhos em Ti, nos sustente para permanecer com os olhos abertos no que diz respeito ao próximo. Senhor, nós estamos aqui como igreja, desejosos por receber mais do Senhor. Não estamos aqui, Senhor, reunidos para aprender com uma lógica ou por convencimento humano. Estamos aqui completamente expostos ao Senhor. E eu te peço, Pai, fala conosco nessa noite. Fala conosco de tal maneira, Pai, que nós sejamos marcados pela Tua presença. Eu sei, Pai, que quando nós tratamos sobre a queda, sobre a entrada do pecado e as mazelas neste mundo, muitos dilemas vêm à nossa mente. E eu te peço, Pai, que esses dilemas encontrem um lugar de descanso na Tua presença. Senhor, eu oro para que este culto seja tomado, como já está, pelo Teu Santo Espírito, e que nós estejamos perceptíveis aos movimentos da Sua presença. Senhor, obrigado por não desistir de nenhum de nós, por não desistir de nenhum de nós. Senhor, eu te agradeço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Querido, você pode agora falar ao Senhor, com a tua voz agora, abra os teus lábios. Vamos lá, você não está num culto para ficar apenas na passividade. Então abra os seus lábios, coloque intensidade na sua voz. Se você há muito tempo não faz uma oração, nunca fez, eu quero te desafiar a dizer: Deus, hoje eu quero te conhecer como um pai, a dizer: Senhor, me ensina a ser um filho. Vamos lá igreja, vamos lá, coloque intensidade nas suas palavras. Não precisa ter pressa, não espere por mim te motivando agora, simplesmente ore ao Senhor, fale ao Senhor, seja intencional ao Senhor, sabe, fique à vontade na presença dEle. Vamos igreja, vamos colocar intensidade nisso, igreja, vamos. Vamos, igreja, esse é o momento da liturgia onde você ora, onde você interage com a presença. Fica à vontade para exaltar a Ele, fica à vontade para agradecer a Ele, fica à vontade para orar em outras línguas, fica à vontade para orar com entendimento. Só não fique na passividade. Vamos lá, igreja, vamos lá. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, por cuidar sempre de nós, Pai. Por nos permitir, Senhor, provar daquilo que o Senhor é, provar de quem o Senhor é. Estamos aqui, Senhor, para receber mais de Ti. Estamos aqui, Pai, sabe, que haja uma atenção sobrenatural, que as pessoas estejam atentas com o coração, com os ouvidos naquilo que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus, Pai, que haja total reverência, Pai. Que haja total reverência nessa noite, Pai. Pai, o Senhor conhece, Pai, o coração, o nosso coração, Pai, então fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vamos, igreja, intensidade não é dom do Espírito, intensidade é você quem decide colocar. Vamos lá. Mais de Ti, Pai. Nos marca com a Sua presença, Senhor. Nos marca com a Sua presença, Pai. O Senhor conhece, Senhor, cada recôndito do nosso coração. O Senhor conhece, Pai, cada área, cada lacuna. Preencha, Senhor, com a Sua presença. Nós queremos ser tomados, envolvidos, abastecidos por Ti nessa noite, Pai. A Sua palavra é decisiva para nós, Senhor. A Sua palavra é decisiva para nós, Pai. Aleluia, Pai. Não há verdadeira identidade longe da Sua presença, Senhor. Não há verdadeiro descanso longe da Sua presença, Pai. Não há verdadeira alegria longe da Sua presença. O Senhor é suficiente, Pai. A Tua graça é suficiente, Senhor. Aleluia, Pai. Nós nos deleitamos em Ti, Pai. Nós nos deleitamos em Ti. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nessa mesma atmosfera de reverência, vamos todos nos assentar neste momento para a gente ouvir a palavra. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Bom, Gênesis capítulo 3 então é conhecido como o capítulo da queda, ou como uma seção nas Escrituras, onde a entrada do pecado no mundo é retratada. E isso é muito importante para nós.
tomarmos conhecimento de como esse processo aconteceu, de como Deus agiu diante de tudo isso, de quem o ser humano foi criado para ser, qual era o seu estado original e agora o seu estado decaído. Um estado agora apartado da graça de Deus. O livro de Gênesis 3 começa com o capítulo 3 do livro de Gênesis, traz para nós um diálogo um tanto quanto interessante. Um diálogo entre a mulher que havia sido criada por Deus, e uma serpente. É extremamente natural que haja uma certa dúvida em relação a como que isso foi possível, se animais falam, se no caso essa serpente falava. E até por um certo conhecimento bíblico, olhando lá para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós vamos ver ali uma menção em relação à grande serpente sendo Satanás. Então, como a gente tem uma figura de serpente induzindo ali Eva e, por conseguinte, Adão ao pecado, a gente pressupõe que aquela serpente era, se não o próprio Satanás, mas uma representação do mal aqui na terra. Há muita discussão em relação a isso. Se puder fazer uma recomendação para quem tem curiosidade, há um autor chamado John Walton, e ele trabalha alguns livros em cima de Gênesis, e um deles é O Paraíso Perdido de Adão e Eva, onde ele tenta lidar textualmente, do ponto de vista linguístico, todas essas questões que envolvem Gênesis, incluindo Gênesis capítulo 3. Há um capítulo exclusivo para falar sobre quem potencialmente seria essa serpente e o que ela representaria. O que importa para nós hoje? Importa que ela é uma figura do mal. Ela é uma figura que representa oposição a Deus. Ela é uma figura que demonstra que há uma contrariedade à obra criada, a quem Deus criou. Amém, irmãos? Então o que nós devemos nos ater é isso. É claro que existem pessoas que vão para uma literalidade, ou seja, não, essa serpente é literal e ela falou de maneira literal, que textualmente é completamente possível, assim como algumas outras pessoas consideram ali que é uma questão de linguagem, que foi uma figura empregada para falar sobre o mal. Isto porque o autor de Gênesis, tudo leva a crer, foi Moisés, não é mesmo? Então Moisés ali é o principal responsável pelos escritos dos 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés, evidentemente, ele não estava vivo em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então o que se tem aqui é uma escrita, um registro, né? Tradição oral, um registro retrospectivo, inspirado por Deus, e Moisés estava se utilizando o quê? Da linguagem civilizatória do tempo em que ele estava inserido. Então eram muitos anos para frente. Moisés, quando utiliza a expressão imagem, em Gênesis capítulo 1, 26, para falar do homem, façamos pois o homem a nossa imagem, ele não usa esse conceito à toa. Esse conceito de imagem era o conceito empregado àquele tempo, no Oriente Médio Antigo, para se falar sobre reis da época que buscavam representar divindades. Então, quando Moisés seleciona alguns conceitos para nós, se a gente puxa, ele seja do aramaico ou já das traduções mais recentes, nós vamos perceber que há uma intenção de Deus de nos comunicar coisas. Agora, esse mesmo escritor, inspirado pelo Espírito Santo, no caso Moisés, ele se utiliza, o repertório, o vocabulário dele tem a ver com a civilização que ele estava inserido, amém? Então é muito possível que a figura da serpente fosse empregada em outros grandes contos da época. Isso é totalmente factível. Existem registros históricos onde as figuras de serpentes apontavam para figuras malignas. No Egito era possível perceber isso, na epopeia de Gilgamesh é possível perceber isso. Então há uma certa dúvida se é literal ou se era figurado, mas o ponto é, representava o mal, e somente o mal. Então nós temos aqui um capítulo onde o mal, personificado pela serpente, começa a trazer sugestões para Eva. Começa a trazer uma confusão, um jogo de palavras, perguntas capciosas para fazer Eva transgredir. Então, irmãos, desde já nós precisamos ficar muito atentos. O texto aqui já vai se desenvolvendo com a serpente dizendo, olha, não é isso que Deus quis falar, não é isso. Então ela vai trazendo perguntas que vão provando o conhecimento que Eva tinha acerca de Deus. Não podemos nos esquecer que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 são os capítulos onde Deus está criando todas as coisas. Ele cria o homem, cria a mulher, e Deus coloca a sua imagem no homem e na mulher. Deus fez o homem e a mulher como extensão de si mesmo aqui na terra. Deus faz Adão e Eva para serem representantes do céu aqui na terra. Adão e Eva eram agora as referências dos céus aqui na terra. Ora, Deus partilhou da própria imagem. Deus fez o ser humano, homem e mulher, para glorificar a Ele mesmo. Deus criou o homem e a mulher em um estado de plenitude, em um estado de suficiência da presença de Deus. No último versículo de Gênesis capítulo 2, nós vamos perceber aqui uma expressão muito poderosa. Gênesis capítulo 2, o último versículo vai dizer da seguinte maneira.
Gênesis 2, 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Repita comigo, vergonha. Moisés seleciona essa palavra para falar sobre o estado de plenitude. Não havia vergonha, não havia nada que impedisse ou que empurrasse o ser humano para uma vida escondida nem de Deus e nem do próximo. A vida a qual Deus criou Adão e Eva para viverem era de comunhão plena com a própria presença de Deus, era de comunhão plena um com o outro, e debaixo de uma missão divina, eles deveriam estar liderando, executando o mandato de Deus na terra que havia sido criado pelo próprio Deus. Então havia trabalho, mas um trabalho a partir do significado da presença. Haviam coisas para serem administradas, mas essas coisas eram administradas a partir da comunhão com a presença. Amém? Havia família para ser desenvolvida, ou o pressuposto de que uma família seria desenvolvida a partir desse lugar da presença. O ser humano teria que lidar com recursos. Agora esses recursos eram inesgotáveis e eles fluíam a partir da vontade de Deus. Amém, irmãos? Era um estado de plenitude. Ora, é possível que um estado de tamanha suficiência faça com que homem ou mulher viessem a cair? É isso que a história nos conta. Demonstrando que em um determinado momento, Eva passou a ser seduzida por aquela proposta. Eva passou a colocar os olhos dela naquilo que a serpente estava oferecendo. Atenção aqui. A falta de segurança no conhecimento de Deus nos faz muitas das vezes questionar a suficiência que existe nele mesmo. Percebe que todo o diálogo aqui que vai sendo desenvolvido vai colocando em xeque a plenitude de vida e de presença que Eva desfrutava. E talvez você olhe para ela e fale assim, puxa vida, Eva, como é que você ignorou tudo isso? Vamos trazer um pouquinho para nós. Nós somos filhos de Deus. E quantas vezes ao longo do dia nós não somos provados na nossa consciência, no nosso coração, para depositar toda a nossa fé, confiança e certeza da suficiência de Cristo sendo filhos de Deus? Então as eras mudaram, mas essa questão aparentemente não mudou. Então vamos para o texto. Gênesis capítulo 3, verso 1 vai dizer: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Há um acréscimo de Eva. Ela está expressando inconsistência no conhecimento de Deus. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. É muito comum a pergunta se Adão e Eva não tinham conhecimento algum. E eu gosto muito do autor que diz da seguinte maneira: eles tinham um conhecimento, mas que partia da prerrogativa divina. O conhecimento que eles tinham era baseado em Deus. A partir do momento que eles transgridem, o conhecimento que eles passam a ter sobre bem e mal é a partir da prerrogativa do pecado. E isso interfere todo o processo. Então Deus faz o homem, a sua mulher, a sua imagem, e isso não significa que foi podado deles inteligência, capacidade de assimilação, sabedoria, meu Deus do céu. Eles eram a imagem de Deus, amém? Mas fato é que esse conhecimento ele tinha como fonte o próprio Deus. Quando o pecado entra, agora o discernimento do ser humano, isso não é apenas para Adão e Eva, isso nos toca até os dias de hoje. O discernimento agora é a partir das vaidades. O discernimento agora é a partir da concorrência. O conhecimento agora é a partir da concorrência ou do sentimento de comparação. O orgulho agora se apodera como um todo de nós. De tudo que nós ensejamos, desejamos, pensamos, visionamos em vida, de alguma maneira está contaminado pela corrupção do pecado. Amém, irmãos? Então o texto segue dizendo, verso 4. Disse a serpente à mulher... Não, já fui. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu também. Percebe que aqui existem 3 inferências sobre como a tentação se desenvolveu com Eva. E essas 3 formas do diabo atuar ou do mal atuar para que nós venhamos a cair, o próprio apóstolo Pedro em uma das suas cartas vai relembrar. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Concupiscência, por concupiscência, leia-se aqui ou compreenda-se como um desejo íntimo profundo de cometer aquela questão. Então percebe que há uma dinâmica do pecado, há um ciclo que é correspondido. Olhar, desejar profundamente e aspirar algo que não Deus. Então naquele momento, aquilo que Eva estava contemplando começou a se tornar objeto do desejo dela. A carne dela começou a pulsar desejando profundamente aquilo.
Em determinado momento, a soberba da vida, o desejo agora de ser quem ela não foi criada para ser. O desejo de ser um alguém além de Deus. Um desejo de ser alguém distante da própria criação divina. A soberba provoca isso em nós. Nós vamos projetando ídolos nas nossas vidas. Nós vamos projetando coisas, nós vamos devotando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança em coisas ou pessoas que não são Deus. Como diria João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos facilidade em projetar ídolos nas nossas vidas, especialmente em circunstâncias positivas. Por vezes idolatramos o cônjuge. É muito comum pais idolatrarem seus filhos. Os que prosperam idolatram rapidamente suas empresas, negócio e dinheiro. Há sempre uma disputa, há sempre uma concorrência por quem ocupa o altar dos nossos corações. Esse mesmo padrão de ciclo pecaminoso que envolveu Eva e também envolveu Adão posteriormente, também nos envolve, irmãos. Então sim, precisamos tomar cuidado com aquilo que está tomando a nossa atenção. Há uma disputa aqui. Aquilo que você contempla, fatalmente você se torna parecido. Aquilo que você contempla modela quem você é, modela os seus atos. Você passa a admirar. Então sim, é um alerta da mensagem em Gênesis capítulo 3. Devemos nos atentar ao que tem tomado a nossa atenção. Aquilo que a gente contempla modela o que a gente pensa, formula imagens em nós. Precisamos tomar cuidado com os impulsos que a nossa carne carrega. Um profundo desejo de algo, mesmo sabendo que aquilo é ofensivo ao Senhor. E por vezes, irmãos, nós tratamos do pecado como se fosse um bicho de estimação. Ao invés de tratarmos ele como uma aberração, tratamos como um bichinho de estimação. E queremos colocar uma zona de segurança como se nós nos sentíssemos plenamente seguros. Não, deixa aqui. Eu estou sob o domínio. Eu estou sob o controle. Olha só que interessante. Adão e Eva haviam recebido um mandato para exercer o que na terra? Diga domínio. Domínio. E essa era a aprovação do domínio que Deus havia lançado para Eva. Em meio a esse cenário de tentação do mal, mas também de provação da sujeição de Eva em relação ao que Deus disse. Esse era o momento. Esse era o momento onde o grande confronto estava acontecendo. Esse era o momento onde o mandato de dominar a terra e dominar sobre os animais da terra, sobre animais que rastejam na terra. Esse era o momento da aprovação. Irmãos, você não trata o objeto pecaminoso, você não trata o pecado, substancialmente falando, como se fosse um bicho de estimação, achando que você domina. Deixa comigo, eu resolvo, até aqui eu sei que eu dou conta. Irmãos, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. E o pecado é implacável. O pecado nos desestrutura. O pecado ele desagrega a nossa família. Não brinque, irmãos, não brinque. O alerta de Gênesis 3 é cuidado. Cuidado com para onde os teus olhos estão concentrando a atenção. Cuidado com os impulsos, os desejos que você carrega. Cuidado com a sua intenção de ser algo ou alguém que você não foi criado para ser. A mensagem de Gênesis 3 é para confrontar os ídolos que diariamente, semanalmente, mensalmente são fabricados. E especialmente o ídolo do nosso próprio ego. Talvez um dos maiores inimigos que nós temos. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus. Reconhecer a nossa insuficiência. Reconhecer as nossas debilidades, as nossas limitações e restrições. Cuidado, irmãos. Não trate o pecado como se ele fosse um bicho de estimação, como se ele fosse um cãozinho, que você vai ali e você vai colocando distância nele, mas sempre meio que próximo, te rodeando. Irmãos, o pecado é implacável. Ele chega suavemente, chega sorrateiramente, talvez com perguntas, como a serpente chegou até Eva. Com perguntas para te fazer pensar, distorcendo o que Deus disse. Essas perguntas que são de a intenção maligna, elas vão gerando algo em nós. Elas vão provando o nosso conhecimento. E atenção aqui, quando eu digo conhecimento de Deus, irmãos, não é um conhecimento como se a Bíblia fosse uma matéria. Amém, irmãos? É conhecimento a nível de comunhão com Deus, que se dá também por meio da palavra. Ora, se eu não conheço a palavra, como eu conseguirei discernir a voz de Deus? Sendo que a voz dele, a vontade dele está registrada na sua palavra, amém? Mas esse conhecimento não é um conhecimento meramente didático, sabe? Como se fosse uma matéria de Gênesis. Não é isso que eu estou dizendo. É um conhecimento de se permitir ser envolvido por quem Deus é. É um conhecimento do qual você se permite ser envolvido pela vontade de Deus. É esse conhecimento. Que o pecado te ofende. Que a tentação, ela rapidamente se torna repugnante para você. É esse tipo de conhecimento. É o conhecimento de valorizar tanto a comunhão com Deus, que aquilo que te afasta, aquilo que te fere, aquilo que te mancha, aquilo vai te causando ali um sentimento de aversão.
Isso é a vida do adorador. Ele ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Gênesis capítulo 3 está desenhando um quadro para nós. O quadro da queda do homem, mas o quadro da queda de Adão e Eva. E consequentemente da contaminação de todos os seres humanos. Agora, irmãos, nós vamos nos atentar às grandes rupturas que aconteceram aqui. Foram 4 grandes rupturas e eu quero que você me acompanhe. Verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então atenção aqui, o ser humano que havia sido criado em um ambiente de plenitude, suficiência da presença de Deus, se relacionando livremente um com o outro, provando desse ambiente da presença e de plenitude também na comunhão, que não tinham vergonha. Entenda-se aqui vergonha como aquilo que amedronta, aquilo que te faz atomizar mesmo, se tornar um indivíduo cada vez mais afastado da sociedade, com medo de que pessoas descubram suas fraquezas. E talvez eu falo isso e você pense assim, puxa vida, mas eu já abri as minhas fraquezas, já abri um vício, já abri um pecado para alguém. Às vezes até para um pastor, para um líder religioso, não sei. E o que foi feito com o conteúdo da minha fala foi um absurdo. Me expuseram, me colocaram em situação de constrangimento. Pegaram um conteúdo de uma confissão minha e me manipularam. Talvez você passou por tudo isso, irmãos, e eu lamento profundamente. A confissão é prática bíblica e comunitária. Amém? Lamento profundamente. Mas é necessário, para sair desse lugar de vergonha, é necessário confessar o pecado, é necessário confessar aquilo que te aflige, aquele vício que te domina. E é necessário confiar isso a pessoas confiáveis, minimamente maduras, para que você seja acolhido, para que você saia desse local pecaminoso da vergonha, e você possa ser abraçado e provar do remédio que há em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Atenção aqui, irmãos, que essa é a primeira ruptura que eu quero destacar para vocês, que é uma ruptura com o próprio Deus. É o que nós chamamos de ruptura teológica. O ser humano agora foi criado sem máscaras perante Deus, o ser humano que foi criado para total exposição, intimidade plena. Agora ele se esconde, agora ele tem medo do seu Criador, sem que o seu Criador tenha feito absolutamente nada para ele. Você percebe essa ruptura teológica, há uma distorção acerca de quem é Deus. Irmãos, convenhamos, essa distorção acerca de quem é Deus perdura até os dias atuais. Talvez nós nos degladiamos com essas questões até hoje, dilemas da vida, o mal presente no mundo, de repente uma doença que não foi vencida, de repente uma morte precoce que nós não assimilamos, não aceitamos, de repente os cenários de corrupção que nos envolvem na nossa nação, ou outras mazelas. Você olha para tudo isso e diz assim, meu Deus do céu, e aí Deus está inerte a tudo isso? E quando nós olhamos para o capítulo da queda, nós vamos percebendo que essas distorções na criação, essas distorções nas relações, abusos, assédios, exploração, agressões, nada disso foi criado por Deus. São distorções que o pecado e a maldição do pecado acabou cometendo sobre a humanidade. Vivemos em uma terra caída e todos nós seres humanos fomos acometidos desse tipo de corrupção. Há 2 conceitos aqui importantes no que diz respeito ao pecado. Primeiro é o pecado originante e segundo o pecado original. Pecado originante é o pecado cometido por Adão e por Eva. Ali, aquele pecado, o primeiro pecado. Pecado original é a corrupção e maldição herdada por conta do pecado originante. Quem entendeu, diga amém. Então eles são responsáveis pelo pecado originante. E todos nós carregamos em nós o pecado original. Todos. Caímos em depravação. De tal maneira agora, irmãos, que todo o nosso ser foi acometido desta maldade. Sobre essas consequências, eu faço questão de citar aqui um teólogo anglicano, chamado J.I. Packer, que diz: a corrupção de nossa natureza moral e espiritual não é em grau, pois ninguém é tão mau quanto pode ser, mas em extensão. Ou seja, nenhuma parte de nós é intocável pelo pecado. E portanto, nenhuma ação nossa é tão boa como deveria ser. Não podemos conquistar o favor de Deus. Não importa o que venhamos a fazer, a menos que a graça nos salve, estamos perdidos. Ainda, Anthony Roquema cita: a totalidade da corrupção não significa que cada ser humano seja tão completamente depravado quanto eventualmente poderia vir a ser.
A totalidade da corrupção significa que a corrupção se propaga e afeta todas as partes da natureza humana, da razão e vontade das pessoas aos seus apetites e impulsos. Por natureza, o homem não tem o amor de Deus como princípio motivador de sua vida. Esse é o estrago que o pecado causou. A ruptura com a presença de Deus nos colocou em um estado caído. Sem comunhão com Deus, estamos todos destituídos da glória de Deus, contaminados pelo pecado. E não há uma área das nossas vidas que não seja contaminado em certo grau pelo pecado. Como foi dito aqui, essa totalidade do pecado na vida do ser humano, ela não é em grau, mas em extensão. Toca todas as áreas. De tal maneira, irmãos, que até aquilo que a gente faz bem, até aquilo que a gente intenciona bem, em algum momento pode ser motivado por algo corrupto. Temos aqui hoje irmãos que vão ser separados ao ministério. Que dia maravilhoso. E hoje começa, eles passarão a provar de uma tentação que eles não conheciam. A tentação de ser visto. A tentação de ser reconhecido. A tentação de ser aplaudido. Afinal de contas, eles vão ter que aprender a gerir com a visibilidade, com a responsabilidade, com ser uma referência para o rebanho, para reproduzir o coração do bom pastor. E não digo isso apenas para eles que estão aqui e serão ordenados, mas para todos aqueles que têm um chamado em Deus para o ministério. Amém, irmãos? Então, essa tensão contra o pecado, ela é para todos. Não, apenas aquela pessoa que está começando na fé, que luta contra o pecado. Conversa, irmãos. Só tem duas posições em relação ao pecado. Ou você é escravo dele, ou você luta contra ele todos os dias. Amém? Ninguém aqui é tão superior moralmente a outro que não precise travar uma luta ferrenha contra o pecado. Todos, irmãos. Em áreas distintas, em momentos diferentes, em intensidades distintas, mas todos lutamos contra o pecado. Se você hoje, eu não estou lutando contra o pecado, então você é um escravo do pecado, você já perdeu. Ou você é escravo, ou você luta contra ele. Então a posição de vigília, a posição de estar atento aos impulsos do pecado, é algo que deve caminhar conosco, irmãos. É algo que deve ter constância. Amém? Não é o que eu esqueço, não é o que eu abandono. O pecado está sempre ali. E ele vem para ferir, para massacrar. Ele vem para corromper, para distorcer. E nós precisamos reconhecer isso. Esse é o estado caído da humanidade. Gênesis capítulo 3, irmãos, mostra o buraco que a humanidade entrou. Distante de Deus, com a sua identidade corrompida. Cada área do seu ser tomado de maldade. Mas pastor, e as nossas crianças, elas vão herdar os reinos dos céus por graça, irmãos. Porque eles são pequenos tiranos também. Amém? Deixa duas crianças brigando por um brinquedo só e não interfere. Cabeças vão rolar, irmão. Tem limite não. São pequenos tiranos, precisam da graça do Senhor. São agraciados por salvação mediante a sua inocência. Amém? Mas são pequenos tiranos, precisam ser educados no Senhor. Os fofinhos, olha lá, o meu aqui na frente. Só tem, amém? Só a cara, irmão, amém? Aleluia. O ser humano agora decaído da presença de Deus, ele é incapaz de glorificar a Deus. Ele é incapaz de desejar o bem. Até a sua vontade de fazer o bem, muitas das vezes é corrompida, é contaminada. Por isso que foi dito, não é em grau, é em extensão. É claro que existem pessoas que não conhecem a Deus, que estão lá, que de repente até se declaram céticos, ateus. E que fazem coisas boas. Mas o íntimo do ser humano está contaminado. De tal maneira que tudo que nós buscamos fazer, de tudo aquilo que a gente visiona, planeja, acaba tendo um fim último em agradar o nosso próprio ego, em alcançar apenas os nossos próprios objetivos. Por quê, irmãos? O pecado, atenção, podou a capacidade do homem de glorificar a Deus. Ora, se não conseguimos agora, por conta do pecado, glorificar a Deus, o que sobra de nós? Se somos seres com senso de missão, se somos seres com telos, missão, propósito de vida, se o propósito é glorificar a Ele, se eu estou distante dEle, como é que eu vou ter consciência do meu propósito? Justamente, não tem. Justamente não tem. Há um determinado autor que diz da seguinte maneira: o diabo é otimista demais de achar que ele pode piorar o ser humano. Isso é uma mensagem motivacional. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui deixando muito claro qual é o cenário da humanidade por conta dessa grande ruptura. Seguindo, ainda Deus pergunta: onde você está, Adão? É evidente, todo mundo aqui sabe, Deus é onipresente. Essa pergunta ela não é de caráter geográfico. Ela é uma pergunta de localização espiritual. Onde você está, Adão? Espiritualmente. Eu te criei para ser uma extensão de mim. Eu te criei para ser a minha imagem. Nós tínhamos comunhão plena. Onde você está? Nós não temos mais.
intimidade e comunhão? Onde você está? O texto segue dizendo, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, sim, fui eu assumo as minhas responsabilidades. Não cutuca seu marido agora. Não é o momento, amém? Foca na palavra, irmão, amém? Fala assim, então terceirizar a responsabilidade não começou comigo. Não, amém? Isso é lá de trás. A mulher que tu me deste, né? Por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Então começa uma cultura de transferência de responsabilidade. Segunda ruptura aqui, irmãos, é uma ruptura entre os irmãos, entre as pessoas. É uma ruptura que nós chamamos de ruptura social, ruptura sociológica. É a ruptura com o próximo. Então agora, por conta do pecado, o ser humano tem uma ruptura teológica, uma ruptura com Deus. Uma ruptura sociológica com o próximo. Nós vamos ver isso, a ratificação disso, Gênesis capítulo 4. Caim mata Abel. E a pergunta de Deus para Caim é qual? Onde está o seu irmão? Então, se num primeiro momento você vê transferência de responsabilidade, a culpa é dela. E a mulher, a culpa é da serpente. No segundo momento a gente vê o quê? Assassinato. A resposta de Caim é simplesmente, que tenho eu com meu irmão? Isso é o estado de ruptura que o pecado provocou na humanidade. Terceiro, o texto diz que Adão ficou com medo. Medo do Deus que o criou. Medo daquele que traz significado existencial e sentido de vida para ele. A terceira ruptura, e muito importante, é a ruptura consigo mesmo. Alguns chamariam de ruptura psicológica. O ser humano se perdeu completamente. Agora ele passa a ter medo de quem o ama. Agora ele vai buscar se esconder daquele que o cria. Agora ele vai buscar fugir para longe daquele que é bom. O ser humano agora se torna ali uma espécie de sobrevivente, se sentindo ameaçado por aquele Deus que o criou. Claro, irmãos, aqui há contornos cósmicos aqui, né? De Adão e Eva e etc. Mas será que isso é diferente das nossas vidas? Em menor grau, em menor intensidade? Quando nós fugimos de Deus? Quando nós fugimos daquilo que Deus tem para nós? Quando nós nos esquivamos das santas responsabilidades que Ele nos confia? Será que isso é tão diferente? Mais uma vez, em grau diferente, em proporção distinta. Mas uma fuga. Só que essa fuga é de si mesmo. Ou de quem você foi criado para ser. Longe de Deus, irmãos, nós não sabemos quem nós somos. Longe de Deus, nós tentamos preencher os vazios dentro de nós. Com pessoas, coisas, lugares. Num ritmo de insaciabilidade. Porque coisas, outras divindades, pessoas, sentimentos, recursos, nada disso é capaz de ocupar um lugar que foi criado apenas para Deus. Por fim, nós temos ali uma ruptura com a criação, por fim desse momento da mensagem. Uma ruptura com a criação, o que nós chamamos de ruptura ecológica. Ora, o texto diz que por conta do pecado do homem, agora a terra foi ferida com maldição. Espinhos e abrolhos passaram a ser formados. O ser humano que havia sido criado para dominar sobre todos os animais do campo, agora se vê ameaçado, em constante ameaça, dominado pelo medo dos animais. Há uma grande distorção. O pecado desordenou. E ele continua desordenando. É o pecado quem desordena lares. É o pecado quem desordena relacionamentos. Há um determinado autor fantástico chamado Andrew Murray, escreveu o livro Humildade, eu recomendo para todos, especialmente os que estão no ministério. Humildade. E nesse livro ele diz da seguinte maneira: o pior tipo de orgulho é o orgulho religioso. Ou seja, você se cerca de boas disciplinas espirituais e você começa a se sentir superior a outra pessoa por conta das disciplinas espirituais que você exerce. Ou seja, você se torna um orgulhoso com um tipo de justificativa divina. Deus rejeita isso, Deus abomina isso. Percebe, irmãos, tudo aquilo que nós intentamos fazer, tudo aquilo que a gente visiona, tem ali sempre uma semente de corrupção. A grande questão é que agora estamos em Cristo, irmãos. Então existe algo para se contrapor a essa semente da maldade. Existe algo para se contrapor à semente do orgulho. Existe algo para ir contrário, com força violenta, contra as vaidades do nosso coração. Amém, irmãos?
Esse é o cenário da queda. Esse é o cenário do ser humano. Distantes de Deus, distantes uns dos outros, distantes agora de si mesmo, perdidos no mundo, rejeitando, simplesmente ignorando. Quando nós falamos de cuidado com o ambiente, rapidamente as pessoas associam, olha, isso é pauta ambientalista, isso é uma questão ideológica, de esquerda, disso, daquilo. Irmãos, presta atenção, antes de existir direita e esquerda, ou qualquer questão ideológica, existia um chamado de Deus, um mandato para que a gente cuidasse, gerisse bem a terra que Ele criou. Amém, irmãos? Então, quando nós desperdiçamos os recursos, ignoramos a obra criada, ignoramos a cidade que nós estamos inseridos, nós estamos, de certa maneira, ofendendo ao próprio Senhor que criou todas as coisas. Ainda que a terra esteja num estado de queda, nós temos algo a ser feito aqui. Nós não podemos nos esquivar desta responsabilidade. Se você está aprendendo algo, diga amém. Então, cuidado. Cuidado, irmãos. O pecado, ele desestrutura tudo dentro de nós. Desestrutura as nossas relações. Nos faz enxergar as coisas a partir de um ângulo terrível, abominável. Agora, irmãos, a boa notícia é, mesmo em um capítulo da queda, em um capítulo onde o pecado entra e distorce, e deposita corrupção em todas as áreas, em especial no ser humano, o capítulo da queda, ainda assim, apresenta para nós um fio de esperança. Eu te convido agora a ler o verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, o você aqui é a serpente, é Deus falando a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui é aceito como a primeira profecia messiânica das Escrituras. Você pode dizer amém, irmão? Esse descendente da mulher é muito bem aceito teologicamente como Cristo Jesus. Então preste atenção, aqui é um anúncio, aqui é um direcionamento. Preste atenção, o mal venceu naquela cena. O mal fez Adão e Eva sucumbirem, decaírem do seu estado de graça maior, de plenitude. Mas esse não é o fim da história. Gênesis capítulo 3 que mostra para nós o mal entrando na terra, as mazelas, a corrupção, contaminando todo ser humano. É também Gênesis capítulo 3 que é demonstrado para nós que há uma esperança. Essa esperança é o descendente da mulher. E aqui deixa muito claro que ele esmagaria a cabeça da serpente. O que significa isso? Esmagar a cabeça significaria que o mal seria destronado. A boa nova, irmãos, Cristo Jesus na cruz do Calvário venceu a morte, venceu Satanás, quebrou toda a maldição. E hoje aqueles que creem em Cristo Jesus não provam mais de condenação, estão debaixo de um estado de graça, são agora um só com Jesus, têm acesso à mesa de Deus, desfrutam da plena comunhão com o Senhor. Essa é a realidade daqueles que creem. Gênesis capítulo 3, o capítulo da queda, também é um capítulo que apresenta para nós esperança. Nós seríamos incapazes de resolver tamanha corrupção. Nós seríamos incapazes de reconstruir o nosso caminho a Deus, irmão. Isso é impensável. Talvez você se questione, puxa vida, mas por que? Muitos perguntam isso. Por que é que Deus, sabendo que o homem pecaria, por que é que Ele colocou a bendita da árvore? E ora, irmãos, se não há possibilidade da transgressão, como que a comunhão é plena e verdadeira? Aquele momento, antes da queda, o ser humano, ele tinha capacidade de escolher o bem, pois tinha comunhão plena com Deus. A partir do pecado, o ser humano agora se torna incapaz de glorificar a Deus da maneira devida, por conta da corrupção herdada. Mas aquele momento, irmãos, aquilo que era uma tentação demoníaca na vida de Eva, também era uma provação da palavra de Deus na vida dela. Tentação e provação estavam ali, vamos dizer, coexistindo na mesma cena. Não é mesmo? A palavra de Deus sendo provada. Esse é o cenário. Então, diante de um ser agora totalmente tomado pelo pecado, qual é a esperança? A esperança tem um nome, é Cristo Jesus. Te convido ainda a ler um novo texto. Gênesis capítulo 3. No verso 21 diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Esse foi o primeiro sacrifício feito. Deus agora sacrifica um animal, ou seja, sangue derramado. Isso aqui é um tipo, é uma sombra do cordeiro que haveria de ser sacrificado no futuro. Deus utiliza ali do sangue, da pele de animal, para poder cobrir o quê? A nudez do homem, o pecado do homem, aquilo que amedronta o homem. É evidente que aquilo ali era temporário.
Mas isso é um tipo profético, é uma sombra, uma tipologia, demonstrando que um sacrifício seria feito. Só que diferente desse que era temporário, seria um sacrifício que uma vez aceito, cobriria o nosso pecado, nos livraria da vergonha para todo sempre. O sacrifício foi feito, irmãos. O sacrifício foi do Cordeiro, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus. Pelo sacrifício de Jesus, irmãos, pelo sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Hoje, irmãos, as nossas vestes são vestes de alegria, são vestes de paz, são vestes de justificação. Talvez você se identifique com Adão e com Eva, que estava ali tentando cozer folhas de figueira para produzir um tipo de roupa, para cobrir a própria vergonha. Isso é justiça própria. Talvez você se acostumou a fazer isso na sua vida, a sempre se escorar em produtividade, em resultado, na sua performance, nas suas conquistas, para dizer assim, olha só a minha vida. Mas você sabe que aquilo é como folha de figueira, aquilo não tem valor algum, aquilo se desfaz rapidamente e no fim não consegue lhe cobrir da principal vergonha. Irmãos, o que nos tira desse local de condenação, o que nos tira desse local de vergonha absoluta é apenas as vestes do Cordeiro em nós. O sacrifício perfeito já aconteceu na cruz do Calvário, irmãos. Aqueles que creem, provam dessas novas vestes. Aqueles que creem, irmãos, são lavados no sangue de Jesus. Você está aqui, meu irmão? Essa é a nossa realidade. Então eu quero te desafiar nessa noite a colocar o seu coração diante de Deus, porque um dia Eva, ela foi questionada acerca da suficiência de Deus na vida dela. Quando nós nos permitimos a ser seduzidos por outros ídolos, nas entrelinhas nós estamos dizendo, outras coisas que não Deus é suficiente para mim, ou hipoteticamente seria. A questão aqui envolve sim idolatria, envolve o que ocupa o seu coração. E não é apenas o dinheiro que é um tipo de divindade que é adorado no mundo. Muitas das vezes nós passamos a idolatrar sentimentos, já disse aqui, figuras familiares. E tudo que a gente possa nominar, irmãos. Seja pai, mãe, marido, esposa, filho, produtividade no trabalho, riquezas, todas essas coisas são ídolos instáveis. Maridos erram, esposas falham, filhos decepcionam. O dinheiro que você tem hoje, amanhã você não pode ter mais. A empresa que você se vangloriou, ela pode falir amanhã. E desculpa, irmão, isso aqui não é para te desmotivar, não. É apenas para você reconhecer que só existe uma verdadeira suficiência, Cristo Jesus, irmãos. E se nós não estivermos convictos de que Ele é suficiente, irmãos, nós vamos projetar expectativas em coisas que são instáveis. É terrível o que a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva fez com o cérebro protestante do Brasil, me desculpa. Que fica baseando satisfação e suficiência para o resultado da vida. E acha que eu sou cristão, então tudo que eu fizer vai dar certo. Irmão, isso é ilusão. Mas eu sou mais que vencedor, então a vaga tem que ser minha, o emprego sempre tem que ser meu, o dinheiro tem que ser meu, tudo que é oportunidade tem que ser minha. Da onde você tirou isso? Mas a Bíblia diz, sou mais que vencedor, sim, mais que vencedor sobre o pecado, sobre a maldição, sobre a morte. Você agora, pela adoção, foi declarado filho de Deus, você foi justificado, eleito, predestinado, seu nome escrito no livro da vida, ou seja, o mal não te domina mais, irmão. Isso é ser mais que vencedor, amém? E tem que ter muita fé para saber perder, tem que ter muita consciência da suficiência de Cristo, para permanecer mesmo perdendo. E não tem garantia nenhuma que você vai ter vitorioso em todas as circunstâncias. Nem toda vaga é sua, nem toda acréscimo é seu, nem toda notícia positiva é para você. Larga de ser orgulhoso e vaidoso achando que é tudo para você, irmãos. Teologia da prosperidade, confissão positiva, ela cozinhou o cérebro evangélico, irmãos. Cozinhou. Aí fica essa espiritualidade infantilizada, que se tudo que está ao seu redor não for favorável, você fica decepcionadinho, frustrado. Conversa, irmão, tem que ter muita fé para permanecer. É ruim, eu também acho ruim quando uma oportunidade que apresentou e não foi possível para mim, mas Cristo é suficiente. É muito triste quando uma doença que nós queríamos que fosse curada não chega ao momento da cura que nós desejávamos, mas ainda assim Cristo é suficiente para nós. Eu sei que nós desejamos prosperar financeiramente, todos, isso é legítimo, mas quando a prosperidade financeira ainda não chega, ainda assim Ele é suficiente para nós, irmão. Agora existem circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, mas o ponto é, irmão, estamos em Cristo, ou Ele é suficiente para nós ou não. O diálogo da serpente e de Eva também é uma disputa de suficiência. Se veja na cena,
o que tem sido suficiente para ti. Hoje nós temos ao Cordeiro Santo, as vestes já foram providenciadas, estamos em Cristo Jesus. Devemos examinar quem hoje ocupa o altar dos nossos corações, quem ocupa aqui esse lugar central nas nossas vidas. E devemos vigiar todos os dias. A luta contra o pecado, irmãos, ela não é uma única vez na vida, ela não é um momento e um dia mau, são todos os dias. Não brinque com o pecado, irmãos. Não brinque com o pecado. Nessa mensagem do Evangelho, esse proto-evangelho, primeira profecia messiânica, isso demonstra que a história não termina na culpa. A história não termina na condenação. Ei, preste atenção. Talvez você tenha andado amargurado, culpado, condenado, sobrecarregado. Deixa eu dizer uma coisa, a história não termina na queda. A história não termina na culpa. Há esperança em Cristo Jesus, irmãos. É Ele quem nos livra de todo fardo. É Ele quem nos livra da culpa, da condenação e da vergonha. A esperança é Cristo. A esperança é Cristo, irmãos. Amém. E mais uma vez, essa fala, essa mensagem, ela não é exclusiva, irmãos, para uma pessoa que está começando a fé, isso é para todos nós. Ou você é escravo do pecado, ou você luta contra ele. Talvez você se veja uma pessoa que está prevalecendo sobre as tentações, graças a Deus. Mas aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O orgulho religioso, ele é insidioso, ele vai se instalando. Cuidado com a vanglória. O coração de Cristo foi conhecido por mansidão e humildade. Se mansidão e humildade não foram características que fluam das nossas vidas, significa que a vaidade e o orgulho estão se apoderando de nós. Essa luta é constante. As famílias, preste atenção, o pecado desorganiza os lares. O pecado desorganiza os lares. A sua argumentação para ter razão, em muitas disputas familiares entre marido e mulher, ela tem uma semente de corrupção do pecado. Então elimina a tensão das argumentações, dando razão para Jesus, irmão. Ao invés de dar razão para um, para outro, dá razão para Jesus e promove a reconciliação. E desfruta de um ambiente de paz. A restauração começa quando alguém assume a responsabilidade. Eu errei, eu pequei. Descortine esse negócio. Confesse, se apresente. Amém. A ruptura com Deus foi resolvida em Cristo Jesus. Agora, a ruptura com o próximo também foi resolvida em Jesus. Dietrich Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, ele diz, olha, o mesmo sacrifício de Cristo que desobstruiu o caminho até Deus, é o mesmo que desobstruiu o meu caminho até o próximo. Nós podemos amar da maneira devida, nós podemos servir da maneira devida. Por quê? Porque Cristo agora habita em nós. Amém. A ruptura que nós tivemos com a nossa própria identidade é resolvida em Cristo Jesus, porque agora conhecendo a Ele, eu passo a me conhecer. Eu sei que é um desespero, quem eu sou, crise de identidade, é algo da modernidade, ok. A Bíblia responde isso enfaticamente e exaustivamente, só que um detalhe, a ênfase das Escrituras não é em falar em quem você é, mas em falar quem nós somos. Amém? Querer se conhecer distante do outro, você vai ter problema. A Bíblia revela para nós quem nós somos enquanto corpo, porque estamos em Cristo, somos um só. Tem como viver a fé cristã de maneira individual. E a ruptura ecológica, ela é redimida em Cristo, de tal maneira que agora nós nos responsabilizamos pela cidade que a gente está inserido. Nós nos responsabilizamos pelo ambiente que a gente está inserido. Nós nos responsabilizamos pelo trabalho que nós realizamos. Amém, irmãos? Então que os nossos olhos estejam em Cristo. Que os nossos olhos estejam em Cristo. Que você possa identificar aquilo que tem desorganizado o seu lar, desorganizado o seu casamento, desorganizado a criação com seus filhos. Não trate do pecado como se fosse um bicho de estimação, irmão. Ele é insidioso, ele é pernicioso e ele é implacável. Ele vai cauterizando o entendimento, até que você normalize algo que ofende a Deus. E nós precisamos do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo, de rendição ao Espírito Santo, para perceber o seu agir, perceber o seu mover, de tal maneira que nós possamos enxergar o outro, enxergar a nós mesmos, enxergar a comunhão com Deus, enxergar o habitar aqui na terra, da maneira devida. Então, em nome de Jesus, irmãos, essa foi a mensagem sobre a queda, mas se lembra que em meio à mensagem sobre a queda, há uma esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. Cristo Jesus é o sacrifício perfeito. O Cordeiro foi entregue, por isso, hoje todo aquele que crê está salvo e tem os seus pecados perdoados. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar.
Graças a Deus, graças a Deus. Você pode fechar os teus olhos, curvar sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas que vieram aqui. Nessa noite, Senhor, estão abertos à tua palavra. Senhor, que cada ensino dessa noite encontre o bom solo no coração dos meus irmãos. Senhor, que haja hoje um autoexame no coração e na consciência sobre quem nós somos, sobre quem tem ocupado o nosso lugar de suficiência. E Senhor, se porventura estamos distantes desse lugar, nos ajuda. É o Senhor quem reconstruiu o caminho, é o Senhor quem restaurou o acesso ao Senhor. E nós não queremos viver orgulhosos, distantes de Ti. Nós queremos, Pai, provar da Sua comunhão, aquilo que o Senhor tanto deseja para nós. Então eu oro, Pai, para que todo tipo de defesa, todo tipo de guarda levantada, que caia por terra. Que caia por terra, para que os meus irmãos aqui possam se perceber amados pelo Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, eu disse, hoje é uma noite muito especial. Nós ainda estamos dentro do horário. Quando a gente estourar o horário, eu aviso vocês, tudo bem? Estamos dentro do horário. Eu gostaria de pedir humildemente que vocês valorizassem muito esse momento. Então, hoje é uma noite de ordenação ministerial. Hoje é uma noite onde nós apresentaremos para vocês 4 irmãos, 2 homens de Deus, 2 mulheres de Deus, que se submeteram ao treinamento ministerial, como eu disse, e que hoje se apresentam para serem ordenados. A palavra de Deus em Atos, capítulo 13, se puder colocar no telão para nós. Atos capítulo 13 diz da seguinte maneira: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, este aqui é um momento de separação. E seguindo a doutrina bíblica de imposição de mãos, é isso que nós iremos realizar nessa noite com estes 4 irmãos. Eu quero aqui, irmãos, dizer para todos vocês que ao longo da nossa história, ao longo desses, nós vamos completar 8 anos em julho, nós temos buscado desenvolver cada vez mais um zelo com os ministros da igreja, com os ministros que são apresentados. Os critérios que nós temos, seja de bom testemunho, seja de percorrer ali as estruturas que importam para a nossa igreja, as estruturas de ensino, e por último ali o treinamento ministerial. Eles são submetidos ali a entregar muitos trabalhos, a passar por uma sabatina final, a passar também por um formulário doutrinário. Tudo isso, irmãos, que nos levam a esse momento de aprovação, ele significa muito para nós. É uma tentativa humana, mas eu creio que levada pelo Espírito, da gente demonstrar zelo com vocês, da gente poder fornecer para vocês, igreja, ministros, obreiros, homens e mulheres aprovados pelo Senhor. Amém, irmãos? A palavra de Deus traz para nós, em 1 Timóteo capítulo 3, que aquele que almeja o episcopado, almeja o ministério, boa obra ele deseja. E dali por diante, ou seja, diante daqueles que almejam, que desejam pela obra ministerial, há uma sequência de versículos, demonstrando as qualificações para o ministério. Essas qualificações, são ali 14 qualificações, foram observadas nesses irmãos. Meus irmãos, eu quero ler rapidamente com vocês, antes que a gente os chame aqui para cima. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, diz da seguinte maneira: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser ministro, bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caiam em descrédito nem na cilada do diabo. Existem aqui nuances nesse texto que dizem respeito a ministros que já têm uma família toda estruturada. O que não é, irmãos, uma obrigatoriedade, porque pelas escrituras nós tivemos aí homens, mulheres de Deus, por exemplo, que eram solteiros ou que ainda não tinham filhos no tempo da separação e do envio. Quem entendeu, diga amém.
Então aqui a carta pastoral tem um caráter contingencial. Existia uma contingência e Paulo estava respondendo a essa contingência naquele momento. Por isso essas tipificações familiares. Então, dito isso, irmãos, é importante que você entenda que quando nós estamos aqui apresentando esses novos ministros, nós estamos aqui nos expondo e dizendo, nós confiamos neles para cuidar do rebanho de Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, ele é muito enfático dizendo que nós devemos cuidar do rebanho de Deus. O rebanho tem dono, amém? Então nenhum dos que serão aqui hoje ordenados, nenhum aqui tem direito de tutelar ovelha alguma. Nenhum aqui tem o direito de controlar ovelha alguma. Eles estão aqui a serviço da igreja. Eles aqui hoje, eles saem, vamos dizer assim, do corpo de membros habitual para se tornarem ministros. Isso não significa uma relação de superioridade, em hipótese alguma. Significa agora uma responsabilidade dobrada. Só há um supremo pastor, Cristo Jesus. E todos os demais pastores da obra de Deus devem ser pastores auxiliares do supremo pastor. É missão de todo pastor nessa igreja expressar o coração do bom pastor. É missão, eu digo isso para vocês, de cada pastor aqui, pastora nessa noite, que vocês entendam que o chamado é divino. Amém? Não é apenas uma posição organizacional, não é uma posição numa estrutura hierárquica. Vocês estão aqui hoje para serem reconhecidos como ministros do Evangelho, como pastores, pastoras, a serviço da igreja de Jesus. Amém? Que vocês possam trilhar uma caminhada gloriosa. Uma caminhada que consiga sempre mesclar seriedade e leveza. Sei que muitas das vezes tem pessoas que estão fugindo do ministério, ou que se decepcionaram tanto com o ministério, que simplesmente não querem mais participar de nada. Essas coisas acontecem, nós não controlamos todas as circunstâncias, não é mesmo? Recentemente eu ouvi um grande pastor chamado Jay Bauman, pastor da primeira igreja batista de Orlando, dizendo da seguinte maneira: nós escutamos muito falar sobre as pessoas que foram feridas pela igreja, mas nós sempre nos esquecemos o que nós fizemos com a igreja. Quantas vezes nós ferimos a própria igreja? Eu digo isso para vocês porque os pastores de uma igreja são os responsáveis pelas maiores feridas. Da mesma maneira que eles são os responsáveis pelo bálsamo para trazer cura, eles também podem ser os responsáveis pelas piores feridas. A missão de vocês hoje, evidente, ela não começa hoje, mas a missão de hoje é renovar um voto com o Senhor, de cuidar do rebanho, de amar as pessoas, entende? De entender que o seu sim para o Senhor importa, de entender que a sua vida e o seu testemunho e os frutos da sua vida são observados pelas pessoas. Só tem duas maneiras de viver nessa vida: ou você vive para Deus, ou você vive para si mesmo. Tome cuidado com esse outro caminho. Viver para si mesmo geralmente tem uma ramificação: viver pela aprovação dos outros. Se reconheçam como aprovados pelo Senhor e abençoem os outros. O senso de completude, de plenitude, não será encontrado na validação das pessoas, é encontrado na validação do seu testemunho perante o Senhor. Amém? Sejam guiados pelo Espírito, que a palavra de Deus desperte em vocês uma paixão renovada todos os dias, que a visão de vocês hoje possa ser renovada, que vocês consigam olhar para as pessoas com novos olhos, que vocês se lembrem da missão de Deus. Existem sim responsabilidades, existem sim deveres de cada um de vocês, e vocês deverão se lembrar disso à medida que meditarem nas Escrituras. As disciplinas espirituais, elas não se encerram, elas se intensificam. Se neste último ano vocês tiveram que ler muitos livros, escrever muitos relatórios, responder muitos formulários, quero dizer para vocês que agora a missão muda, mas as responsabilidades aumentam. Amém, meus irmãos? Então assim, do meu coração a gente fica muito feliz. A turma que se iniciou esse ano com eles foram acho que de 13 participantes e chegaram ao final esses 4. Então primeiro, irmãos, gostaria que você desse uma salva de palmas para esses 4 aí. Amém? Pela persistência e perseverança. E agora eu quero chamá-los aqui, e à medida que eu for chamando pelo nome, a igreja vai fazer um barulho bem lindo. Amém, irmãos? Então primeiro eu gostaria de chamar aqui o Gabriel Matos, por favor. Vem cá, pode ficar aqui. Vamos lá, graças a Deus. Gostaria de chamar agora Henrique Saraiva Lucena. Henrique com seu traje típico, amém? Gostaríamos de chamar também Alessandra Amorim.
dar um espaço entre vocês. Graças a Deus. Amém. Pode ficar aqui. Dá um espaço para isso. E gostaria de chamar também Ana Insfran. Graças a Deus. Amém. Esposa do pastor Paulo Rocha. Amém. Os pastores agora da região sul de Campo Grande, irmãos. Amém. Amém. Gostaria de chamar agora o time pastoral daqui de Campo Grande para subir aqui ao palco. Eles me ajudarão no processo da ordenação. Hoje está fácil de identificar os pastores da igreja. Amém? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Gostaria de convidar toda a igreja para ficar de pé nesse momento. Como vai se suceder? Nós vamos orar agora, impondo as mãos sobre cada um desses ministros. Uma vez que a gente termine de orar por eles, nós vamos entregar aqui a diplomação oficial, juntamente com uma Bíblia. Vocês vão receber da gente, o símbolo da palavra de Deus de fato. Vocês vão caminhar, vocês vão carregar, vocês são portadores, representantes agora de Deus, hein? E aí, irmãos, quando a gente encerrar isso, aí você vai ficar livre. Quando a gente orar para encerrar, você vai ficar livre para vir aqui e tirar foto com eles. Tudo bem? Amém? Graças a Deus. Como última mensagem aqui para vocês, antes da gente orar, eu quero dizer algo para vocês. Tenham paixão por Jesus. Alimentem essa paixão por Jesus. E amem a igreja de Jesus. Estão me entendendo? Às vezes as pessoas pensam que ministério é só problema. Não é. A vida no ministério faz com que a gente seja introduzido na vida e na história das pessoas. Pessoas têm dores, pessoas têm problemas. Nós temos dores e problemas. Mas quem absolutiza e diz que ministério é só resolver problema, não conhece o santo ministério do Senhor. Ministério não é só resolver situação e circunstância adversa. Muito pelo contrário. A posição do ministério é uma posição apaixonante, se os seus olhos estiverem em Cristo Jesus. Essa é a grande provação de cada um que está no ministério. Manter os olhos em Cristo. E se lembrar que as suas mãos, os seus dons, os seus talentos devem ser oferecidos em adoração a Ele todos os dias. Vocês receberão muitos elogios, especialmente hoje. Vocês receberão críticas também, ao longo da caminhada. Não sejam movidos pelos elogios, e muito menos pelas críticas. Escutem os elogios, escutem as críticas, mas não se sujeitem a nenhum deles. Se sujeitem exclusivamente à palavra de Deus. Os elogios, eles podem embriagar a gente. E as críticas podem criar em nós uma versão que é mentirosa. A gente precisa tomar muito cuidado. Saibam em quem confiar as dores e as vulnerabilidades que todos vocês têm, porque todos nós temos. Não tente ser um super-herói. Uma das coisas mais lindas do ministério é você reconhecer que é muito difícil, mas que você precisa dizer não. Amém? Essa é uma das minhas maiores batalhas. Amém? Nunca substitua a sua família pelo ministério e nem coloque em posição de concorrência. Uma vez eu escutei uma pessoa falando: família e ministério são como duas asas de um avião. Isso está redondamente errado. Não se equipara família e ministério. Agora é possível viver o ministério a partir da sua família. Amém? Então que vocês possam viver uma vida equilibrada, que vocês possam desfrutar do dom que Deus compartilhou com vocês, e que vocês se lembrem, vocês não estão sozinhos. Vocês vão falhar. Amém? E aqui é um local seguro para a falha, da mesma maneira como é um local seguro para o erro. Mas vocês não estão sozinhos. Amém? Graças a Deus. Pode estender sua mão para cá. Nós vamos orar por vocês. Fica de joelhos agora, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos agora o teu filho, Pai, Gabriel. O Senhor tem me dado a alegria de poder conhecê-lo, caminhar com ele, conhecer o coração dele, conhecer as dores, conhecer o dom, conhecer o chamado, conhecer o talento. E hoje chega um dia muito especial, Pai, onde nós estamos aqui dando testemunho daquilo que foi de antemão definido pelos céus. Nós aqui, como ministros do Senhor, Pai, os separamos para a obra do ministério. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua bondade e favor sobre a vida dele. Nós oramos, Pai, por
para uma vida longa no ministério, mantendo os olhos em Ti e o coração sedento por Ti, da mesma maneira um coração servindo as pessoas. Senhor, os atributos pastorais são nítidos na vida do Gabriel, nós te agradecemos por isso. E eu oro, Pai, para que esse coração seja ampliado. Eu oro, Senhor, para que as mãos dele, Senhor, sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito nessa noite. Que os olhos dele se abram hoje de uma maneira diferente. Nós te agradecemos, Senhor, por um servo. Nós te agradecemos por um filho, Pai, que agora começa uma trilha ministerial. Nós aqui, Senhor, com autoridade confiada pelo Santo Espírito e segundo a Tua palavra, Pai, nós ordenamos Gabriel Matos para o ministério em nome de Jesus. Os demais pastores podem orar por ele. Podem passar, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós agora, Pai, oramos pelo Henrique, Pai. Obrigado, Pai, pelo coração dele, que eu também tenho a alegria de conhecer há tantos anos, de ter visto cada etapa, de ter testemunhado, Senhor, todo esse desenvolvimento, toda essa dificuldade de aceitar um chamado. E tudo isso é zelo pela sua igreja, Pai. Toda essa dificuldade de se reconhecer como ministro, Pai, é o zelo, é o cuidado. O zelo de reconhecer que a sua igreja é como se fosse um cristal, que deve-se ter muito cuidado. Senhor, eu sei que esse coração gracioso, Pai, é o coração de um bom pastor. E em nome de Jesus, Pai, eu creio que é o Teu bálsamo quem coloca as coisas no seu lugar devido. Chegou o tempo, Senhor, chegou o tempo da visibilidade, chegou o tempo da exposição, chegou o tempo da santa responsabilidade. E nós como igreja e como ministros do Senhor, nós agora separamos o Henrique. Ordenamos o Henrique para o santo ministério do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu apresento agora a vida da Alessandra, Pai. Obrigado, Jesus, pelo coração dela, Pai. Senhor, eu tenho tido a alegria de, nos últimos 8 anos, ter testemunhado a fidelidade, o florescimento, a ousadia, uma fé audaciosa. E agora chegou o tempo de reconhecer aquilo que no céu já é uma realidade, Senhor. Uma ministra do Senhor. Alguém que tem zelo pela sua palavra, alguém que zela o bom testemunho por onde quer que caminhe. Dentro da igreja, família, na sociedade. Senhor, nós aqui como igreja, investidos da autoridade do Santo Espírito, nós reconhecemos que aqui estamos diante de uma filha com coração de servo. Apresentamos ela hoje, Senhor, como ministra do Senhor, pastora nessa comunidade. Obrigado, Pai, pela Tua graça acompanhando ela nessa nova estação. E debaixo dessa autoridade que fomos revestidos, nós a separamos, ordenamos a Alessandra para o santo ministério do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero Te agradecer por essa noite, Pai, na vida da Sua filha Ana. Senhor, eu sei que o sonho do chamado do ministério foi se desenvolvendo pouco a pouco. Sob inspiração diária, Senhor, do seu marido, a paixão pelo ministério foi se acendendo, foi se desenvolvendo, até que o Senhor permitiu que ela se enxergasse de uma maneira diferente. Hoje começa, Pai, uma nova etapa na vida dela. Uma etapa agora debaixo da unção do Senhor, para ministrar as vidas, para servir a igreja por meio do corpo pastoral. Senhor, o Senhor tem um grande desafio para ela, Pai, na região sul dessa cidade. E eu creio, Pai, que não faltará pão, não faltará azeite, não faltará vinho. E nós, Pai, revestidos aqui da autoridade, dando testemunho dos céus na vida dela, nós abençoamos a Ana e a separamos, ordenando para o santo ministério do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir esses irmãos? Pode ir orando, os pastores podem ir orando por eles, amém? Pode ir orando. Vamos, igreja, honra a vida deles aí. São seus pastores, presentes de Deus para você. Vamos, igreja, honra a vida deles. Agora, irmãos, como ato final, nós vamos realizar aqui a diplomação deles. E à medida que realizarmos, por favor, faça um barulho santo, amém? Ainda tem energia para gastar. Então queremos apresentar aqui Gabriel Matos, a sua diplomação ao Santo Ministério. Parabéns.
valeu a pena. Vamos lá. Vamos lá aqui. Pra frente. Amém. Amém. Pra lá. Muito bem. Oxe, você ainda não, irmão. Amém. Agora queremos realizar a diplomação oficial do Henrique Saraiva Lucena. Confio em você, viu? Vamos aqui. Espera aí, moço. Pera, deixa o tio tirar foto aqui um minutinho. Vai lá. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Esse é um dia marcante para a nossa comunidade, amém? Graças a Deus. Queremos aqui realizar a diplomação oficial de Alessandra Amorim. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Vai com o vovô ali rapidinho. Só um pouquinho, moça. Vai lá. Calma, rapaz. Só uma foto, moça. Isso, mais uma vez. E agora, por último, não menos importante, realizar a diplomação oficial de Ana Cláudia Duarte Franco. Deus abençoe, viu? Amém? Amor, foto. É a última. Maravilha. Queridos irmãos, esses são os novos pastores. Que Deus abençoe vocês. Fica livre para vir tirar uma foto. Faça barulho, glorifica a Deus. A nossa igreja está avançando, irmão.